Boa noite, nossas saudações nesse retorno, em que agradecemos pela vibração de vocês. Correu tudo muito bem, nossa jornada, nas nossas palestras, na viagem, no encontro que tivemos lá com o Divaldo. A receptividade da mensagem de Joana foi muito boa perante todas as pessoas lá na Suíça e que mandaram um abraço para vocês. Então sintam-se suíçamente abraçados, ok? E hoje vamos dar continuidade aos módulos e hoje vamos trabalhar um mergulho no nosso inconsciente. Quanto da nossa vida permanece ignorada de nós mesmos? Aquilo que conhecemos de nós é muito pouco para efetivamente dizermos que sabemos quem somos. Carl Gustav Jung, certa feita, conversava com um amigo que narrava uma história muito interessante. O amigo dizia que, viajando de trem, ele viu uma placa escrita em russo e, a partir dali, começou a divagar, a viajar com a própria imaginação. Não se dava conta, o amigo, que àquela altura ele estava trazendo símbolos, imagens e fantasias do seu próprio mundo inconsciente. Quando falamos de inconsciente, é verdade que não foi Carl Gustav Jung quem descobriu o inconsciente, nem tampouco Sigmund Freud. Em verdade, a construção dos filósofos da antiguidade já nos fazia saber que parte da psique já nos era desconhecida. Mas somente quando a psicologia começou a ganhar corpo, e aí vem a importância dos estudos do pai da psicanálise, é que perceberam que o inconsciente tinha influência também sobre nossa vida consciente. E que deveríamos conhecer um pouco mais desse mundo que habita em nós e que muito pouco sabemos, para conhecer os nossos transtornos, nossas neuroses, nossas dificuldades e também não somente o que costumamos dar um teor negativo em sua essência, mas muitos aspectos positivos que se encontram nesse mundo interior e que nós não acessamos, às vezes por medo, às vezes por insegurança, por reprimir grande parte de nós que nos é desconhecida. E Joana de Ângeles, na obra Triunfo Pessoal, ela diz que as impressões armazenadas em camada abaixo da consciência constituem a área que Freud denominou como inconsciente, enquanto que Jung passou a nomeá-lo como inconsciente individual, com a finalidade de diferenciá-lo daquele que chamaria de coletivo. É que inicialmente Freud pensou que no inconsciente estariam apenas as lembranças daquilo que de alguma forma desejaríamos esquecer. Todo o material que reprimíamos do campo da consciência passaria a formar o inconsciente. Então a psicanálise tinha a função de promover a catarse, ou seja, o paciente chegava, falava e dava livre vazão às suas ideias, como forma de equilibrar o inconsciente com a consciência. E dessa forma, alguns dos transtornos neuróticos eram trabalhados. Mas quando Carl Gustav Jung começa a estudar o inconsciente, ele percebe que aquele inconsciente tinha algo muito maior do que somente as impressões esquecidas e reprimidas pela consciência. Havia algo de grandioso em que ele trazia, de certa forma, toda a trajetória da humanidade presente no mundo inconsciente. É por isso que Carl Gustav Jung diferencia o inconsciente entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Jung diz que o inconsciente descreve um estado de coisas extremamente fluido. Tudo o que eu sei, mas que no momento não estou pensando. Tudo aquilo de que antes eu tinha consciência, mas de que agora me esqueci. Tudo o que é percebido pelos meus sentidos, mas que não foi notado pela minha mente consciente. Tudo aquilo que involuntariamente
e sem prestar atenção, sinto, penso, recordo, quero e faço. Não sei se já aconteceu com vocês de tentarem lembrar de algo que vocês sabem, que lembram ou que sabem, mas que não vem à consciência de jeito algum. Isso acontece quase com todas as pessoas. É porque aquele fato, aquele evento, de certa forma saiu do campo da consciência e está gravado no inconsciente. Normalmente no inconsciente próximo, mas que não aconteceu aquele estalo, aquele clique para que tivéssemos a lembrança. Noutras feitas, acontece justamente ao contrário. Temos lembranças antigas a partir de determinados eventos e não sabemos por que aquilo ocorreu. É porque a mente funciona de maneira associativa. Por exemplo, passamos por um local e de repente sentimos um cheiro que nos remete a uma outra instância, um cheiro de café. E quem não lembra do café da vovó, aquele café gostoso com bolo de milho, né, que só de falar a gente fica com água na boca. E essas lembranças, essas associações, fazem parte de todo o material que se encontra inconsciente. Então, às vezes, ocorre também de escutarmos uma música e sermos remetidos ao passado, ouvindo aquelas músicas, como diz uma amiga minha, aquelas músicas de dor de cotovelo do passado, onde ela tem as recordações e traz à tona uma série de recordações, porque o inconsciente, em conjunto com a consciência, funciona também de maneira associativa. Certa feita, estudiosos fizeram uma pesquisa para perceber o quanto somos influenciados por essas mensagens subliminares que ficam gravados no nosso inconsciente e que sequer nos damos conta. Esses estudiosos cercaram um caminho de duas pessoas que se colocaram à disposição da pesquisa, e durante o caminho eles colocaram várias mensagens em outdoor, mensagens escritas, e no final eles pediam que as duas pessoas fizessem um desenho. E foi impressionante o resultado, porque eles fizeram um desenho trazendo várias das mensagens subliminares que eles receberam durante o caminho, demonstrando que, mesmo que a gente não se dê conta de tudo o que acontece ao nosso redor, o nosso inconsciente grava todas as coisas. Mesmo que a nossa mente consciente não perceba muito do que acontece em nossa vida, tudo vai ficando gravado em certa parte da nossa psique, a que damos o nome de inconsciente. E se esse material, essa energia, essa força, se encontra em desarmonia, isso prejudica também a forma como atuamos no mundo. É por isso que o grande desafio da nossa personalidade, o desafio do nosso caminho, é harmonizar as forças do inconsciente com a consciência. E existe uma maneira que o inconsciente se comunica com a consciência, que é através dos sonhos, das fantasias, da imaginação. Todo esse material funciona como um canal que vai fluindo do inconsciente para a consciência, para que conheçamos um pouco mais de nós mesmos. Acontece que, como a linguagem do inconsciente é simbólica, nem sempre nós entendemos. E aí, novamente, as pessoas se queixam, mas eu tive um sonho que não tem nem pé nem cabeça. E esses são os melhores sonhos, porque no trabalho terapêutico é justamente isso, essa análise que fazemos de tentar colocar um pouco mais, talvez não nem o pé nem a cabeça, mas mais dúvidas na cabeça do paciente. Porque paciente bom é aquele que sai com bastante dúvida, né? Ele chega no consultório terapêutico buscando respostas e os terapeutas colocam mais dúvida na cabeça para pensar um pouco mais a respeito da vida. Mas isso é até de certa forma saudável, porque é através dos questionamentos que nós vamos conhecendo um pouco mais desse mundo. Não necessariamente sabendo todas as coisas, porque o inconsciente é imenso perante a nossa consciência. Mas o trabalho principal é harmonizar. E aí adentramos naquilo que Jung chamou do equilíbrio entre o eixo do ego e do self.
O self, sendo a totalidade, ele contém também o inconsciente. O ego contém somente o campo da consciência, aquele campo pequeno. Então as duas instâncias têm que se harmonizar para que tenhamos também uma vida, de certa forma, equilibrada. E continua Jung dizendo que esquecer nesse sentido, ou seja, no sentido de que certos conteúdos não são recordados pela consciência, é normal e necessário para dar lugar a novas ideias e impressões na nossa consciência. Se tal não acontecesse, toda a nossa experiência permaneceria acima do limiar da consciência e nossas mentes ficariam insuportavelmente atravancadas. Então o ego, a consciência, funcionam de certa maneira com uma ordem seletiva. E esse ensinamento também nós vemos na doutrina espírita quando falamos do esquecimento das vidas passadas. Na nossa vida é colocado como se fosse um véu nas nossas lembranças e esquecemos da nossa vida de espírito, de tudo o que fomos no passado. De certa maneira, isso funciona como um ponto de equilíbrio para o ego. Será que daríamos conta de todas as lembranças na consciência? Às vezes a gente já fica com o juízo meio atrapalhado, somente das recordações do dia a dia, das tarefas que a gente tem que fazer. Imagina se tivéssemos que dar conta de todo o conteúdo do inconsciente. Funcionaríamos de maneira equilibrada? Então é por isso que Jung chama a atenção de que esquecer, nesse sentido, funciona para dar lugar a novas ideias na consciência, porque isso propicia também que o novo surja em nossa vida. Quantas coisas novas, quantas experiências vívidas vamos tendo, e tudo isso vai fazendo parte do nosso inconsciente. Arquivamos, e o ideal é que arquivemos de maneira equilibrada também esse conteúdo para dar conta dos desafios existenciais. Isso só é feito quando também amadurecemos em nossa trajetória psicológica e espiritual. Quando passamos a saber distinguir aquilo que é importante do que não é importante para a minha jornada. Quando passamos a ter uma atitude equilibrada perante os desafios que a vida nos propõe. Isso vai fazendo com que não deixemos feridas abertas no nosso campo inconsciente. É por isso que muitas vezes temos que voltar para resgatar aquilo que não foi muito bem trabalhado, não foi digerido, não foi bem elaborado na nossa vida. E normalmente na trajetória terapêutica, costumamos revisitar a nossa infância, a nossa vivência com o pai, com a mãe, com os familiares, porque isso vai deixando marcas. E como o espírito traz para a sua vivência as necessidades evolutivas e de certa maneira revive em sua infância, em seu contato social, aquilo que não foi harmonizado, equilibrado, revisitar essa vivência infantil significa, de certa forma, reelaborar também as questões do nosso passado espiritual. Por isso que, de certa forma, nem sempre é necessário que façamos uma terapia de vivências passadas, das experiências passadas no espírito, porque elas são retratadas também nessa vida. Elas recebem um certo reflexo nessa vida. E talvez, trazendo à tona aquele material do passado longínquo, não dessemos conta, não tivéssemos o equilíbrio necessário para o ego saber lidar com essas questões. Isso, de certa maneira, deve diminuir um pouco a curiosidade que se tem em se saber quem se foi mesmo no passado. Quem eu fui no passado? Nós podemos ter uma ideia disso. Basta conhecermos um pouco mais de quem somos, de que forma nós pensamos, quais são as nossas limitações, aonde se encontram nossos conflitos, a nossa insegurança. Por aí já sabemos um pouco das nossas vidas passadas. As nossas enfermidades também congênitas nos dizem um pouco do nosso passado. Eu me recordo que certa feita eu conversava com uma amiga que tem uma mediunidade muito ostensiva e ela disse que tinha tido uma visão e que achava que o personagem que participava
daquela visão era eu mesmo. E ela dizia, olha, Cláudio, foi interessante, porque eu te vi num ambiente, parecia um bar onde havia muita fumaça e você fumava compulsivamente, e eu via várias pessoas, parecia um local da antiguidade. E eu fiquei escutando atenciosamente o que ela falava. E fazendo uma associação com o que ela falava da imagem e com o que eu apresentava de enfermidade em minha infância, eu pude fazer uma conexão. Porque quando eu nasci, eu tinha crises de bronquite, graves crises de bronquite. E no momento que ela falou, eu associei, olha aí, o resultado do pulmão que fumava compulsivamente no passado e que agora traz a sua memória. Ou seja, não preciso resgatar tanto a vida passada para verificar quem eu fui no passado. Os efeitos da vida presente já mostram, de certa forma, tudo que se encontra gravado no inconsciente. Então, através do estudo das formas que se apresentam a doença em mim, das minhas limitações, dos meus conflitos de hoje, eu posso conhecer um pouco mais de tudo que se encontra esquecido no passado e que, de certa forma, é uma bênção para as nossas existências, pois talvez não tivéssemos o equilíbrio necessário para lidar com todo esse contingente de informações. E Joana de Ângeles, em Busca da Verdade, propõe que a grande maioria dos atos e comportamentos humanos, na sua expressão mais volumosa, procede do inconsciente, sem a interferência da consciência lúcida. É como se tivéssemos nesse inconsciente um grande manancial de energia psíquica. E nas próximas aulas vamos estudar um pouco mais dos complexos que formam essa carga afetiva que se encontra no nosso inconsciente. E como essas lembranças, elas possuem energia, força emocional, elas às vezes tomam conta do ego. É o inconsciente que não somente se aproxima, mas toma conta da pessoa que não sabe o que fazer com aquela energia do inconsciente. E quantas vezes vocês já ouviram dizer, ou mesmo já disseram, que estavam fora de si em determinadas atitudes, determinados comportamentos. É porque somos tomados por essa força do inconsciente e não conseguimos até mesmo equilibrar essa força quando não temos um ego estruturado, um ego saudável para lidar com todo esse conteúdo. E aí chama a atenção da necessidade de harmonizarmos com a consciência lúcida a força que provém do inconsciente. Quantas atitudes nossas são inconscientes? Quanto do meu comportamento vem à tona, por mais que eu treine, por mais que eu queira, por mais que eu exercite, e emoções tomam conta da minha atitude, por mais que eu tente permanecer equilibrado. E aí a gente pode prestar atenção, às vezes, principalmente nas situações de incômodo, como é difícil lidar de forma diferente com o mesmo problema. E muitas vezes as pessoas dizem, mas Cláudio, eu tento fazer diferente, mas não consigo. É porque o inconsciente, sem que percebamos, sem interferência da consciência lúcida, trabalha e envolve o nosso campo da consciência. E enquanto não conhecemos isso, não conhecemos mais esses campos, essas forças que nos afetam, permanecemos como reféns dos nossos próprios conflitos, da nossa própria força inconsciente, que chama a atenção não para punir, mas para que nos harmonizemos com ela cada vez mais. E toda vez que a mente consciente dá-se conta de que o inconsciente se encontra envolvendo-a, é tomada por certas expressões de deslumbramento ou choque, já que é a totalidade, o oceano, incluindo o iceberg, que vem à tona. E aí Joana de Ângeles se utiliza de uma imagem que o próprio Freud trouxe, de que o inconsciente e a consciência seriam como um iceberg. A parte à tona seria a consciência, mas a grande parte que está submersa seria o inconsciente.
De que forma eu me relaciono com essa força que ainda me causa espanto, que ainda me choca? De que forma eu consigo perceber a atuação disso em toda a minha vida? Como eu promovo cada vez mais um mergulho no inconsciente para não ser refém dessas forças que me fazem, às vezes, tomar atitudes que eu não desejo, que me fazem, às vezes, esquecer determinadas experiências pela dor que elas me trazem. E nós vemos aí a importância da estruturação do ego, como foi tratado nos módulos anteriores. Porque quando eu tenho o campo da consciência saudável, eu passo a não mais negar o que vem do inconsciente. Eu primeiro busco entender, busco aceitar, para depois me libertar. É assim que nós fazemos e possibilitamos uma ponte saudável com o inconsciente. Primeiro, tendo uma atitude reflexiva. Reflexiva no sentido de perceber quais são as manifestações do inconsciente que ainda me afetam. Quais são as mensagens que trazem, por exemplo, os sonhos e que me perturbam de certa forma e eu não sei lidar com essa energia. Pois não sei se já aconteceu com vocês de terem um sonho e aquele sonho modificar o humor do seu dia inteiro pela carga emocional que ele traz. Porque muitas vezes mantemos distantes da nossa consciência algo que nós não queremos lembrar, algo que foi doloroso no passado. E eu me recordo que certa feita eu lia num livro de análise junguiana a experiência de um jovem. Ele, com 40 anos de idade, ele se negava a cantar. Ele se negava simplesmente, dizia que não gostava de músicas, não gostava de cantar, e o terapeuta achou estranho aquele processo. E com o passar da análise, ele foi se recordando de certos eventos no passado. E certa feita, fazendo um trabalho de imaginação ativa, quando o terapeuta dá vazão a todo o campo do inconsciente, ele se recordou de um fato. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele estava no banheiro cantando e a mãe chegou gritando com ele, dizendo que a voz dele era muito feia, que ele parasse de cantar. E naquele instante, ele, garoto, criança de 8 anos, prometeu a si mesmo que nunca mais cantaria. E ele não se recordava até então daquele fato. Aquilo ficou como uma força reprimida e foi para o campo do inconsciente, somente voltando a ser trabalhado aos 40 anos de idade. E a partir de então, ele pôde retomar uma coisa que lhe dava muito prazer. Não se transformou num cantor profissional, nem era necessário, mas pôde dar vazão a todo um conteúdo artístico que estava preso no inconsciente. Assim também nós vemos como a educação vai influenciando na relação que fazemos entre a consciência e o inconsciente. Quantas manifestações nossas, naturais da nossa alma, foram reprimidas pelos nossos pais, pelos educadores, que diziam que eram feias determinadas coisas, que diziam que nós éramos desajeitados, desengonçados, não tínhamos jeito para determinada perspectiva, determinada atitude, e nós fomos castrando em nós mesmos essas aptidões, essas pulsões, e tudo isso foi ficando arquivado no inconsciente. E quando volta ao campo da consciência, proporciona um choque, porque o ego rejeita. O ego não quer saber daquilo que pode trazer dor. É porque ficou gravado com a percepção infantil, a percepção de uma criança. E precisa da nossa elaboração consciente, da nossa permissão até mesmo, para que possa ser trabalhado, para que possa ser reintegrado em todo o material do campo da consciência. E Jung traz que o inconsciente tem também uma função compensatória, que busca regular a psique como um todo, através dos símbolos que aparecem nos sonhos e que não são conscientemente reconhecidos, ou os significados das situações cotidianas que foram por nós ignoradas,
ou conclusões a que não chegamos, ou afetos a que não foram por nós admitidos, ou críticas que deixamos de fazer a nós mesmos. Olha a quantidade de coisa que nós reprimimos na nossa vida consciente. A quantidade de energia que vai ficando guardada no inconsciente e que, enquanto não é trabalhada, não nos libera para o próprio caminho da individuação. Porque se a proposta espiritual é nos tornarmos seres integrais, nós podemos sermos homens e mulheres integrais enquanto não ativamos todas as energias do nosso campo psíquico? Seremos apenas parte. E não podemos ser parte. Temos que ser o todo para nos transformarmos em seres plenos, seres perfeitos, ou seres individuados, como propõe Carl Gustav Jung. Então, essa função compensatória significa que tudo aquilo que não é aceito no campo da consciência, tudo aquilo que é rejeitado por nós, de forma às vezes muito intensa, existe no nosso mundo inconsciente. Aquilo que você menos gosta, aquilo que você mais condena nos outros, existe também uma força muito similar no seu campo inconsciente. É por isso que nós temos que ficar atentos a tudo o que nos incomoda. Quais são as coisas que conseguem nos incomodar e nos tirar do lugar de conforto? Quando é que a gente fica e se sente como se estivesse fora do lugar, ou pisando em um lugar muito sutil, muito frágil, e não conseguimos nos equilibrar? Quando é que nos sentimos na corda bamba e o nosso comportamento parece oscilar? Esses são, de certa forma, sinalizadores de que possuem forças no nosso inconsciente que não são aceitas pelo campo da consciência. Isso, de certa forma, significa que algumas situações da vida foram por nós ignoradas, reprimidas, não trabalhadas, e que, se não nos dermos conta, isso nos deixa e nos transforma em pessoas neuróticas. Precisamos perceber quais são as nossas neuroses, quais são os nossos distanciamentos do si mesmo, do self profundo que somos e que vamos deixando ao largo. Temos que trabalhar essas aptidões, essas possibilidades, para que a vida nos brinde com novas energias ao nosso dispor. E relatando essa experiência a respeito do canto, eu me lembrei também de uma outra pessoa que também não cantava até os 60 anos de idade. E ela, num sonho, ela teve uma recordação. Ela se lembrou que certa feita que, cantando uma música, a mãe dela entendeu que ela estava falando um palavrão e lhe deu um tapa na boca, dizendo que ela nunca mais cantasse essa música. Essa pessoa passou anos, até os 60 anos, sem deixar que o canto viesse à tona. Cantarolava algumas músicas, mas não deixava que essa energia viesse da forma como deveria vir. E aos 60 anos de idade, ela começou a receber, através da intuição, músicas belíssimas, que falam de paz, de espiritualidade, mostrando que toda essa energia estivera retida no inconsciente até o momento atual. E que somente agora, a partir do trabalho psicológico, trabalho espiritual, ela pôde liberar essa energia, ter a lembrança do passado, que ela não se lembrava também de forma consciente, e fazer com que essa compensação agora tivesse um ponto de equilíbrio. O inconsciente não precisava mais negar essa força. Aceitava a possibilidade até mesmo de errar, porque o que acontece? Como a pessoa foi reprimida, ela mesma passa a se criticar e se achar inadequada, se achar indevida, e que as suas manifestações não são muito boas. Nós vamos nos transformando nos nossos próprios algozes. Deixamos que os outros façam também isso, porque a nossa insegurança permite. E precisamos trabalhar a autoestima. Senão vamos deixando que invadam essas forças psíquicas e que esse todo não venha à tona.
esse ser maravilhoso que somos, com inúmeras possibilidades, não manifeste a energia que existe em nosso inconsciente, porque não damos permissão para isso. Jung, então, vai trabalhar com uma nova instância do inconsciente. Certo, existia uma camada do inconsciente pessoal, chamado por Jung desta forma, que trazia as recordações da nossa vida, trazia tudo aquilo que foi negado, reprimido. Mas, além disso, Jung percebia algo mais. E ele diz que, além do inconsciente pessoal, encontram-se também no inconsciente propriedades que não foram adquiridas individualmente, foram herdadas, assim como os instintos e os impulsos que levam à execução de ações comandadas por uma necessidade, mas não por uma motivação consciente. E é nesse ponto que Jung também diverge da teoria da psicanálise, da teoria freudiana. Porque para Freud, o inconsciente trazia essencialmente todo o material negado e reprimido da consciência. Jung vai dizer que não. Havia algo além no nosso inconsciente. Era-se como cada homem, cada mulher, herdasse toda a história da humanidade. Era como se manifestássemos em nossa psique todas as eras pelas quais passou a história. O homem primitivo, a mulher primitiva, se encontravam vivos dentro de nós também. E isso ele percebia através dos mitos. Muitos dos pacientes relatavam sonhos que traziam mitos da antiguidade, vividos milênios antes de Cristo, e que esses homens e mulheres não tiveram como ter acesso. E Jung passou a se questionar, como é possível que esses homens, às vezes sem nenhuma cultura, tivessem acesso a mitos tão antigos, se não tivessem dentro da sua própria estrutura inconsciente camadas que proporcionassem acesso a essa história. E aí convém recordar que Jung, embora muito aberto às ideias espiritualistas, ele não era espírita. Ele não tinha efetivamente a crença da reencarnação que lhe trouxesse a chave da percepção do inconsciente coletivo. Porque quando observamos com o olhar espiritual, é lógico que o espírito traz toda a trajetória da sua evolução. E aí nós vemos, como apresenta Joana de Ângeles, que é indispensável, porém, ter-se em mente a presença do espírito, que transcende aos efeitos e passa a exercer a sua função na condição de inconsciente, depósito real de todas as experiências no larguíssimo trajeto antropossociopsicológico de que se faz herdeiro nos sucessivos empreendimentos das reencarnações. Então, a ponte com a espiritualidade, a proposta da psicologia espírita explica a ideia do inconsciente coletivo. Trazemos em nós mesmos a carga de homens e mulheres primitivos. E quantas vezes não agimos como tal? Quantas vezes o impulso desse homem, dessa mulher primitiva, vem à tona em nossa sociedade e basta que olhemos os telejornais ou os jornais escritos para ver a barbaridade de que ainda a humanidade é capaz. Para vermos o primarismo que ainda nos encontramos. Questão que até Allan Kardec propõe aos espíritos, perguntando se fôramos mesmo esses homens e mulheres primitivas. E os espíritos respondem a ele: tu mesmo foste no passado, deixando a impressão de que a nossa vivência passava assim pelas eras primeiras, ia deixando marcas em nosso inconsciente, ia deixando arquivos e registros, fazendo com que nos tornássemos herdeiros de nós mesmos. Não trazemos à tona todas as lembranças de todas as pessoas, como poderia se supor através da percepção do inconsciente coletivo, mas trazemos a nossa própria herança evolutiva, que de certa forma já imprime a trajetória da humanidade, porque passeamos enquanto centelha divina, desde os minerais até os vegetais, treinando a sensibilidade,
o princípio da formação dos nossos sentidos. Depois, nos animais, treinamos os impulsos, os instintos, e aí vamos construindo sucessivamente toda a riqueza que somos nós. E o que fazemos dessa riqueza? O que temos feito da riqueza desse mundo inconsciente que habita em nós, a riqueza do nosso inconsciente pessoal com as suas experiências, a riqueza do inconsciente coletivo também, que nos traz grandes desafios, mas traz para nós também inúmeras possibilidades de transformação. Então esse mundo inconsciente, ele é riquíssimo de novas possibilidades, mas nós temos que mergulhar mais profundamente nele. Esse é o nosso desafio. Não temer as manifestações do inconsciente, porque trata-se da nossa própria experiência. Não negar também as experiências dolorosas, porque são formas com que a vida nos treina para que o melhor de nós seja ativado, para que os recursos curadores que se encontram em nós venham à tona também na nossa personalidade. E isso a vida faz através de treinos. Somente que, enquanto não treinamos o ego, a consciência para isso, vamos deixando com que essas riquezas permaneçam mergulhadas no inconsciente. E enquanto o indivíduo não descobre a realidade do seu inconsciente, pode permanecer na condição de vítima de transtornos neuróticos, que decorrem da fragmentação, do vazio existencial, da falta de sentido psicológico, por identificar apenas uma pequena parte daquilo que denomina como realidade. Temos que mergulhar e descobrir cada vez mais esse inconsciente, porque senão, nos recorda Joana de Ângeles, seremos vítimas desses transtornos neuróticos. Eu acho que ninguém gosta de ser chamado de neurótico, não é mesmo? Mas, de certa forma, acho que para nos aliviar um pouco, Jung dizia que, enquanto estivermos dissociados do self de maneira profunda, teremos sim as nossas neuroses, porque neurose significa separação da nossa essência. Então, de certa forma, somos todos neuróticos, se é que isso dá alívio um pouco para a nossa mente. Somos neuróticos porque ainda não efetivamos a conexão com o todo que nós somos. Ainda não trouxemos à tona todas as qualidades, as aptidões, as possibilidades do espírito que nós somos. E enquanto não fizermos isso, as nossas neuroses vão se manifestando, as nossas fobias, os toques, as nossas compulsões, tudo aquilo que se distancia do comportamento que poderia ser considerado como ideal, significa que estamos afastados da nossa essência, ou em essência, estamos neuróticos. Então, até mesmo através das nossas neuroses, e aí cada um deve se estudar para saber qual é a minha neurose. Onde é que eu me comporto de forma desequilibrada perante a vida? Onde é que o meu comportamento é atingido e eu saio do prumo, saio do equilíbrio? Esse ponto pode ser considerado o meu ponto de neurose. Certo, mas não fiquem preocupados ao descobrir o seu ponto de neurose. Ele será apenas um indicador da força que existe no inconsciente e que você ainda não integrou no campo da consciência. Qual é a sua neurose? E aí algumas pessoas me dirão, eu tenho compulsão. Tenho compulsão por doce, tenho compulsão por compra. E recordando a compulsão às vezes por doce, né, que é muito comum nas pessoas, algumas associações revelam por que essa compulsão passa a se dar na criatura humana. O que nos recorda o doce? E aí muita gente vai se lembrar da infância, do contato da mãe com o avô, com os pais na infância, onde tinha muito doce, e de certa forma se associa à afeição. Então, todas as vezes, lógico que isso não é generalizado, todas as vezes que eu sinto um pouco a falta desse afeto, um vazio no sentimento, eu posso procurar compensar com a geladeira onde está aquele pedaço de bolo, aquele brigadeirozinho, aquele sorvete.
E tudo isso vai se manifestando como uma neurose, uma compulsão, que me desvia do foco do problema. Eu penso que aquilo vai me aliviar, e aí como todo sorvete que tem na geladeira. Ou então chego no bolo, né, e devoro aquele bolo que se encontra à minha frente, como se isso fosse aplacar o meu vazio, a falta de afeto que eu sinto naquele momento. Enquanto que somente o trabalho consciente com aquela força irá proporcionar um equilíbrio para que eu não precise mais compensar em atitudes desequilibradas. É por isso que as compulsões também são ótimos sinalizadores do que falta no meu campo inconsciente. Se são compulsões por compra, eu preciso verificar aonde eu estou deixando de lado os meus próprios valores internos e tentando desviar com valores externos para compensar talvez uma baixa autoestima, um desvalor que eu sinto e que não consigo perceber em meu mundo íntimo. Reflexionando sobre isso, vamos conhecendo um pouco mais do nosso comportamento e percebendo as forças em desequilíbrio que se encontram no campo inconsciente. E aí Jung também irá trazer que, além de memórias de um passado consciente longínquo, também pensamentos inteiramente novos e ideias criadoras podem surgir do inconsciente. Ideias e pensamentos que nunca foram conscientes, como um lótus, nascem das escuras profundezas da mente para formar uma importante parte da nossa psique subliminar. Então não existem somente forças desconectadas no sentido de serem forças negativas. Existe muita riqueza em nosso mundo inconsciente. Mas enquanto negamos também a sombra, a parte densa, vamos negando também a sombra dourada, a parte luminosa desse inconsciente. E temos que aprender a lidar com todo. E acredito e tenho percebido que a vivência na doutrina espírita, ela proporciona viver de forma saudável com o inconsciente. E temos que estar atento a isso. A busca de uma proposta religiosa não pode negar os nossos desejos, as nossas pulsões, para que a essência venha à tona. Não pode nos transformar em criaturas como se fossem robôs com um comportamento padronizado. Temos a nossa individualidade e temos que lidar com a riqueza de que somos, com o todo que somos, para trazer à tona o ser maravilhoso que nascemos para ser, mas que nós muitas vezes não deixamos vir à luz da consciência. Essas reflexões são um convite ao mergulho no nosso mundo inconsciente. São um convite a conhecermos um pouco mais desse mundo que faz parte da nossa essência, mas que nós, por não sabermos lidar com essas forças, por termos dificuldade muitas vezes com o que foi reprimido e negado, vamos deixando de lado. Mas para sermos seres integrais, temos que conhecer cada vez mais. É por isso que quando chegavam ao oráculo de Delfos buscando respostas, ali à frente do pórtico, o oráculo já apontava: homem, conhece-te a ti mesmo. E para conhecer a si mesmo, é necessário conhecer o nosso mundo inconsciente. Ficamos por aqui hoje, então, com as nossas reflexões, deixando votos de muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.